Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Hoje eu tô aqui com meu amigo Júnior. E aí, Júnior? Prazer, meu irmão. Prazer estar aqui Beleza? com você. Tudo em paz, graças a Deus. Tudo bom, gente? E a gente está falando aqui diretamente da Albânia, onde nós estamos reunidos para participar de um encontro promovido pelo i7. Vocês devem estar acompanhando aí nas redes sociais, a gente já tem postado alguma coisa sobre isso. E o Júnior a gente pôde se conhecer no grupo do WhatsApp, trocar ideia, vir para cá no aeroporto. E só a nosso primeiro tempo já de conversa já foi muito legal, né? Maravilhoso, experiência A sensacional. gente compartilhando alguma coisa. Eu queria então ele apresentar, eu vou fazer aqui algumas perguntas. O Júnior é um cara muito legal, tem boas contribuições para dar. Eu queria que ele se apresentasse aí, Júnior, para o pessoal que está assistindo, para nossa audiência. Beleza, Matheus. Bom, meu nome é José Júnior, eu sou brasileiro, sou do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro na Escócia com a minha família. Essa é a razão pela qual ele não tá de casaco, tá? Mas tá um clima agradável, não tá? Tá um sol tá bonito, congelando. tá um clima agradável. Enfim, verdade. Eu moro com a minha família na Escócia, a gente mora próximo a Glasgow e eu trabalho no Tuesley Bible College. Uhum. O Tuesley Bible College é um seminário cristão em Motherwell, na região central da Escócia. Eu sou um dos professores lá, sirvo como um dos professores e sirvo também como coordenador acadêmico e vice-diretor do seminário. E foi assim que eu fui parar na Escócia, né? Uhum. A gente conhece a Escócia basicamente há 10 anos e desde 2019 a gente tem vivido lá, a gente saiu na pandemia, retornou em 2023, então a gente tem uma história com a Júnior, Escócia. deixa eu te perguntar uma coisa que tu pode compartilhar pra gente como é o programa de formação que vocês têm lá na Escócia? É focado em quê? A parte de educação teológica lá que você tem desenvolvido? O Tuesday Bible College ele trabalha de uma forma bem interessante. Ele trabalha com duas frentes distintas, mas interconectadas, né, dentro do universo acadêmico. A nossa preocupação é formar líderes para a próxima geração, mas tanto do ponto de vista teológico como missional. Então, nós oferecemos no nosso programa uma forte base teológica, por assim dizer, mas sem deixar de observar, sem deixar de estar preocupado com o aspecto missional. Então, o nosso programa é um programa desenhado, o Dr. Alan McKinnon, que é o diretor, e eu, nós somos responsáveis por criar um programa que seja, de certa forma, híbrido, né? A teologia está ali presente, ela é a base de tudo, mas a gente também está pensando muito na missão. Legal, legal. Acho que uma coisa legal que você falou é que, embora o programa seja desenvolvido, desenhado para formar missionários, né, por assim dizer, mas vocês também têm recebido muitos líderes locais. Sim. Lá, até para ser formado como pastores mesmo. Exatamente, na localidade. E o interessante, Matheus, você ter tocado nesse assunto, é porque temos essa procura, de fato, né? E recebemos tanto líderes da região, por assim dizer, né, do Reino Unido, né, Irlanda do Norte, os 4 países, né, Irlanda do Norte, Gales, Escócia e Inglaterra. E recebemos também líderes que estão trabalhando nesses países, mas que vieram de outros países, que vieram de fora do Reino Unido, né, para servir no Reino Unido. Então, isso também é outro aspecto muito importante. Não é só um movimento de fora para dentro. Legal. É um movimento de fora para dentro, de dentro para fora também. Né? Acho que uma das coisas que a gente estava conversando sobre isso que eu achei bem legal é que essa intersecção entre formação missionária e pastoral, ela contribui para ambos os lados. Exatamente. Porque para o lado missionário, ela contribui com a ênfase pastoral, a preocupação pastoral da igreja local, do acompanhamento, do desenvolvimento de pessoas, o cuidado pastoral mesmo. Sim. Né? E, de uma perspectiva pastoral, ela desenvolve essa visão mais local. Né? Expande a visão do pastor para o mundo. Que acho que é uma coisa que quem está nos assistindo deve sempre procurar. Eu sei que alguns de vocês que estão aqui são pastores, líderes e vocacionados que estão pensando no contexto da igreja local. E eu sei também que tem outros que estão considerando plantação de igreja em contextos transculturais, e eu acho que quando você se expõe a essa gama de relacionamentos, você acaba tendo também esse enriquecimento vocacional, enriquecimento do processo, né? Porque a gente não pode ter um missionário que não tem essa veia pastoral, e a gente não pode ter um pastor que não tenha essa visão do mundo, do que Deus está fazendo no mundo. Certamente. Mas vocês têm feito, pelo que a gente tem conversado, vocês têm feito isso? Sim. É porque a gente conversou sobre isso também, Matheus, e eu acho isso muito importante. Né? Quando você é lançado, né, no campo missionário, quando você de fato se lança no cumprimento da missão,
juntamente com isso está ali o aspecto pastoral, né? A gente precisa observar o aspecto pastoral. A missão também é pastorear, Legal. entendeu? Independente do contexto, seja aqui ou seja num contexto cultural diferente do nosso, nós estaremos tratando, cuidando de pessoas, né? Legal. E por isso que é importante ter esse embasamento, digamos assim, teórico do ponto de vista missional também, porque precisamos aprender como cuidar do outro na cultura dele. Sim. Né? Isso é muito importante. Muito legal, muito legal. E a gente está aqui no I7, o tema do encontro é Próximos Desafios para a Educação Teológica. E eu te pergunto, Júnior, no teu contexto, lá na Escócia, no Reino Unido, mas, quais são os desafios, os próximos desafios que vocês têm se preparado para receber, para lidar? Essa é uma pergunta interessante, Matheus. É uma pergunta, ela não é capciosa, mas, é uma pergunta muito interessante porque existem diversos fatores que nós precisamos levar em conta. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Eu acredito que o Reino Unido hoje, especialmente Escócia e Inglaterra, que são os 2 maiores países, o que a gente tem hoje é uma realidade de sociedades pós-cristãs, né? Sociedades que vêm se secularizando num processo muito rápido. Né? E, infelizmente, nesse processo de secularização, a fé cristã deixou de ser tão relevante. E isso, para mim, é muito complexo, é muito complicado, Matheus, porque todos os benefícios, todas as benesses dos quais essas sociedades gozam hoje, elas têm a fé cristã em suas bases, na estrutura, entendeu? Então, direitos humanos, exatamente, né, a inserção das mulheres, ética de trabalho. Exatamente. Então você tem diversos fatores, diversas conquistas cuja fé cristã esteve ali no processo, na base desse processo. E hoje essas sociedades elas têm meio que refutado a fé, por assim dizer. Eu acredito que o grande desafio para sociedades pós-cristãs, como a sociedade britânica hoje, é a gente fazê-los entender que, não somente por uma questão histórica, né, histórico-cultural, por assim dizer, a fé cristã é importante, mas que a fé cristã, ela continua sendo relevante. Ela continua sendo relevante. E talvez, Matheus, essa foi uma conversa que a gente teve ontem, haja aí um problema de contextualização, entendeu? Haja um problema de contextualização. O meu chamado de muitos outros irmãos e irmãs que têm vindo para o Reino Unido, ele está baseado naquele texto de Malaquias. De certa forma, eles são nossos pais na fé. Né? E nós, como filhos, estamos retornando para o seio dos nossos pais, dizendo: Pai, vamos voltar para o caminho. Né? Vamos aqui, ó, esse é o caminho. Pega na mão, vamos trilhar o caminho juntos novamente. Pois eu acho que a secularização, Matheus, é o grande desafio, o né? grande desafio de pra lidar gente com... Sim. Formar obreiros para lidar com esse dilema da secularização. Exatamente. Né? Como é que vocês têm feito, Júnior, isso lá? Tem lidado com isso dentro do programa de modo mais prático? Dentro do programa oferecido pelo Tuesley College, a gente tem alguns módulos de ensino que dialogam muito bem com essa realidade, né? Eu, particularmente, sou professor de um desses módulos de estudos interculturais. Legal. E nos estudos interculturais a gente procura entender a realidade, Matheus, né? A realidade no qual estamos inseridos. Essa realidade globalizada, né? Que muda numa velocidade considerável. Ela se transforma num grande desafio, né? E essa geração, né, dessa realidade global, ela trabalha a informação de uma maneira muito complexa. Legal. Muito complexa. Então, em alguns módulos, como estudos interculturais, novos movimentos religiosos, um outro módulo muito interessante, Reaching Our Communities, alcançando a comunidade, a gente trabalha nesses módulos diretamente com a realidade. E como a gente, né, enquanto cristãos e missionários, como nós aplicamos o evangelho nessas realidades distintas, né? Considerando inclusive a localidade mesmo, né? Então, onde você está inserido? Eu estou inserido na Zâmbia, né? Eu trabalho e planto uma igreja na Nigéria. Tá, vamos tratar essa realidade? Como a gente pode entender essa realidade? Quais são os aspectos relevantes para que a gente possa fazer uma contextualização do evangelho para essa comunidade? Quais são os seus desafios? Com as perguntas, né? Forma Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito nas minhas classes de contextualização sempre tem, que é a ideia de o evangelho 3D.
Então você tem as 3 culturas majoritárias, dominantes, que é honra e vergonha, culpa e inocência, medo e poder. E aí, um dos erros que a gente mais, eu pessoalmente gosto de destacar, Júnior, é que pessoas que vão pregar para a cultura de medo e poder, eles acabam levando um evangelho de a culpa e inocência. Então pensa que a gente estava mencionando, né? Sim, sim. Em um contexto africano. Então, ou até mesmo um contexto sertanejo, que talvez seja o mais próximo da minha realidade. Da nossa, né? Da nossa. Minha família também é do Nordeste, então eu conheço um pouco isso. Legal, legal. Então, a gente tem pessoas, por exemplo, que vão pregar no sertão e aí enfatizam na sua pregação, por exemplo, justificação pela fé em Paulo. E entenda bem, justificação pela fé em Paulo é ortodoxia em Romanos, e a gente é a favor disso. Mas percebe que existem outras maneiras que sejam talvez mais, que comuniquem direto com a cultura. Se você for pensar, por exemplo, em narrativas, como Jesus pregava em narrativas, não era argumentos proposicionais, mas era contando histórias e o evangelho sendo apresentado nessas histórias. Então, por exemplo, você pensa em Paulo, você pega o sermão de Paulo em Atos 13, você pega o sermão de Paulo em Atos 15, o sermão de Paulo em Atos 17, você vai ver o mesmo evangelho, que quando a gente fala de contextualização, a gente não está falando de mudar a mensagem, a gente está falando de mudar a forma como essa mensagem é apresentada. Exatamente. Né? E eu acho que o que o Júnior está colocando aqui para a gente não pode ser deixado passar. Por quê? Porque a despeito de estar falando de dilemas do Reino Unido, você que está nos assistindo, principalmente está no Brasil, não sei exatamente onde é que você está, mas você vai ter também dilemas do seu contexto. Sim. E o pior erro que pode acontecer, eu diria, é que você responder uma pergunta que o seu contexto não está fazendo, que é onde a gente acaba perdendo a relevância do cristianismo. Né, não, perfeito, perfeito. É aquele exemplo clássico de Atos 3, né? Pedro deu ao coxo o que ele precisava, cura. E isso é sensacional, né? Quem está passando fome, o milagre para esse indivíduo é um prato de comida. Então a gente precisa entender muito bem o contexto, dialogar muito bem com o contexto. E como você disse ontem, achei sensacional, as respostas estão no mesmo lugar. Né? A nossa fé oferece as respostas no mesmo lugar, mas nós precisamos entender melhor as perguntas. Qual é a pergunta? Jesus é a resposta, né? Mas qual é a pergunta? Exatamente. Então, em um lugar de culpa e inocência, a resposta é que Jesus é aquele que redime a culpa. Exatamente. Mas em um lugar de poder e medo, Jesus é aquele que destrona principados e potestades. Perfeito. Então, é o mesmo evangelho sendo visto em uma outra perspectiva, sendo destacado em outra perspectiva. A culpa e a inocência está lá. Sim, mas a gente sabe disso. Né? Legal, Júnior, muito legal. E uma outra coisa que eu queria perguntar para a gente desenvolver aqui, que você tem falado sobre microcredenciais. Sim. E sobre a possibilidade que as microcredenciais elas podem ter para dar mais qualidade, para dar mais reconhecimento e talvez até um impacto em pequenos. Então você fala um pouquinho aí, é um dos impactos que você vai participar aqui, né? Sim, nós temos times de impacto aqui na conferência. Eu vou estar participando do time de impacto voltado para os estudos e discussões em microcredenciais. Eu preciso explicar o que é microcredencial rapidamente, né? Sim. As microcredenciais, na verdade, são pequenos cursos de curta duração que abordando determinadas áreas do saber teológico, ou qualquer saber, né? Mas no caso aqui, o saber teológico. E esses cursos, eles vão receber eles têm a possibilidade agora de receber uma chancela internacional. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é pegando os grandes programas, né, e destrinchando esses grandes programas e transformando em programas menores, e oferecendo acreditação para esses programas. No Tuesday College a gente já tem 2 cursos, né, considerados short courses, né, cursos de curta duração, que são acreditados, né, pelo Conselho Europeu de Educação Teológica. É um desses cursos é voltado para teologia básica, e o outro é para liderança. É um curso voltado para liderança. Então, assim, as microcredenciais são isso, gente. São cursos de pequena duração, né, abordando assuntos específicos, desenvolvendo competências específicas, entendeu? Trabalhando com competências específicas. Com começo, meio e fim bem claro. Sim, e bem objetivo. Exatamente. E com acreditação. Legal. Né? São cursos que vão ter uma acreditação internacional. Certo, deixa eu te fazer uma pergunta que você falando aí me surgiu aqui à mente. Quais os benefícios de uma instituição, sei lá,
no Ceará ou no Rio Grande do Norte, estou pensando aqui no meu contexto, né? Sim, sim. Ela conseguir uma parceria de microcredenciais. Eu acho isso muito, muito interessante. E o mundo é um mundo de possibilidades, Matheus. É um mundo de possibilidades. Vamos lá. Na nossa realidade hoje, Matheus, essa é a realidade de grande parte do Brasil, né? Nós temos líderes religiosos, né? Líderes religiosos não é legal, mas líderes em igrejas, né? Dentro do Brasil, que possuem o conhecimento, manuseiam bem a Bíblia, entendeu? Mas em algum aspecto eles têm algum tipo de, talvez, dificuldade, algum tipo de limitação, né? E essa é uma das possibilidades com as quais a gente pode trabalhar com microcredenciais. Imagina, por exemplo, Matheus, um dos nossos irmãos que esteja procurando uma especialização em homilética. Estou jogando aqui uma ideia, né? Sim. Esse cara vai ter a possibilidade de ir, por exemplo, lá para o Sebima, procurar o Matheus e falar: Matheus, vocês têm a possibilidade, que vocês têm no seu programa um curso que trabalhe a homilética? E o Matheus vai dizer: temos. Nós temos um curso de tantas horas, esse é o programa, essa é a ementa do curso, está aqui o que nós vamos abordar, e no final dele você vai ter um certificado em homilética que vai atender às suas expectativas numa área que você tem alguma carência. Então, e isso é só um exemplo, Matheus. A gente pode pensar aqui em outras tantas competências. Sim. Né? A gente pode, por exemplo, oferecer um curso com microcredenciais, no formato de microcredenciais, em Antigo Testamento. Sim. Em Novo Testamento. Tu tá falando aí, a cabeça tá fervilhando, porque a ideia é que o indivíduo seja consciente das necessidades dele. Sim. E ele não precise de alguém, porque, por exemplo, deixa eu fazer um disclaimer aqui rápido. Na instituição que eu dou aula, tanto no Seminário Evangélico da Igreja de Cristo, aquele treinamento interno, como no Sebima, a gente tem um grupo de pessoas que desenham um currículo que pegam assim, essas são as necessidades e as competências gerais que um pastor precisa ter. Então, é um corpo, um colegiado definindo as competências que você precisa ter. Exatamente. Na microcredencial, se eu estou entendendo bem, é o contrário. É você que vai, olhando o seu contexto, olhando o teu histórico familiar, olhando a tua formação, tu vai dizer: eu preciso me desenvolver nessa área. Exatamente. E se eu preciso me desenvolver como sei lá, um pregador, talvez não seja o momento de eu focar no Antigo Testamento. Porque eu já conheço o Antigo Testamento e tal, mas eu preciso talvez crescer como pregador. Seria alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Cara, que legal. Exatamente. E assim, como eu falei, Matheus, as possibilidades são incontáveis. Sim. Incontáveis, Sim. porque a gente pode pegar esse programa, né? Esse programa, adaptá-lo à realidade do indivíduo, porque todos estão inseridos em suas respectivas realidades. E esse indivíduo, ele pode olhar para isso e falar assim: caramba, que legal, eu tenho condições de me adequar a esse programa dessa forma. Legal. E tem esse outro programa, eu posso me adequar dessa outra forma. Então, assim, como eu falei, as possibilidades são quase infinitas. Legal. Entendeu? No Brasil, Matheus, só um adendo, né, para os nossos irmãos, no Brasil eu vejo muito que muitos dos nossos irmãos têm um coração maravilhoso, um coração para a obra, um coração para o serviço. E isso é maravilhoso. Atenderam a grande comissão, entenderam e atenderam, né? E isso é sensacional. Contudo, muitos desses irmãos, né, eles talvez baseiem o seu trabalho em algo que eles... informações que eles buscam, né? Por exemplo, no YouTube, né, em modelos. E as microcredenciais, elas também oferecem a possibilidade de que esse irmão, ele trafegue por um caminho, né, buscando formações específicas, onde ele possa desenvolver a sua própria identidade, né, missional e legal. Como servo, entendeu? Legal. Isso é muito legal. Acho que uma das coisas também que é importante, quando a gente fala de certificado, a gente não está falando só do papel em si, mas a gente está falando dos requisitos que uma instituição precisa ter para poder emitir o certificado. Exatamente. Então, acho que é importante a turma ficar consciente disso, porque a ideia é que essa parceria obrigue a instituição local a se alinhar estar adequada com os padrões internacionais para aquela disciplina específica. Não é toda a estrutura, não é, sei lá, precisar fazer eventualmente uma adaptação de acessibilidade, não, mas é um curso, um programa, né? Sim. Muito legal. E tem coisas que são bem interessantes, Matheus. Por exemplo, né, as microcredenciais, elas proporcionam isso. O Tuesley College,
Me desculpa. O Tuesday College hoje, ele tá se organizando para ser um provider, né? Ele vai prover microcredenciais. E esse poder de ser alguém que provê cursos e microcredenciais, ele se estende para qualquer lugar do mundo. Por exemplo, numa parceria com o CEBIMA, ou com qualquer outro seminário teológico que os irmãos estejam conectados, existe a possibilidade de que a gente, lá do Tuesday College, né, olhe para o seu programa, faça as adequações necessárias, porque nós estamos envolvidos, inseridos no contexto europeu, e sugira para você, né, uma ou outra adequação para que você possa estar plenamente adequado com aquilo que o Conselho Europeu de Educação Teológica requer. E nesse sentido, o Tuesday College, por ser um provedor de microcredenciais, eu posso chancelar o seu diploma. Então, assim, por quê? Porque você passou pelo crivo de alguém que passou pelo crivo do Conselho Europeu de Educação Teológica e outros conselhos, né? No Tuesday College a gente tem algumas acreditações, né? O Conselho Britânico de Educação Teológica, o Conselho Europeu, o Conselho Britânico de Acreditação também, não somente o cristão, mas o Conselho Britânico de Acreditação. Então, assim, isso também é muito legal, porque se o CEBIMA, por exemplo, vier a se tornar alguém que ofereça, seja um provedor de microcredenciais, você pode trabalhar em parceria com outros seminários e igrejas, não só seminários, da sua região, promovendo cursos e chancelando esses cursos, validando esses cursos, dando um considerável peso ao seu certificado. Sim. Cara, muito obrigado aí pela conversa. Rapaz, deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Faça. As expectativas aí para essa semana. A gente ainda nem começou oficialmente. Exatamente. Para eles, né? Pra gente já tá valendo desde Frankfurt. Desde da Alemanha a gente já tá junto. Cara, assim, eu vou te falar aqui do fundo do coração, Matheus, um presente conhecer você, cara, um privilégio. Tô muito feliz. Também. Cuidem bem dele, tá, gente? O cara, ele é sensacional, né? Você é extremamente inteligente e articulado, cara, assim, é gente desse calibre que o reino de Deus precisa, mano. Amém. Amém. Fico feliz, né? Glória a Deus pela sua vida. Amém, né? E assim, cara, expectativas. Matheus, assim, nem começou, né? Eu tava no café com o Matheus, gente. A gente tava numa mesa. Hong Kong, Índia, né? Nós do Brasil. Eu tava numa outra mesa com os americanos. Depois estive com o pessoal da Alemanha. Eu fico circulando. E assim. É bom que aqui é mais perto, né? Sim, fazer baldeações. Exatamente. E assim, as minhas expectativas são altíssimas, Matheus. Existe um movimento do Pai muito interessante dentro do segmento da educação teológica, né, em nível superior. E, cara, a gente é parte disso, Matheus. A gente é parte disso, né? O Nordeste do meu Brasil está sendo muito bem representado por você, pelo Wilton que está chegando, mais alguns outros irmãos. Tem gente vindo de outros lugares do Brasil. E eu fico muito feliz que a gente tenha essa oportunidade de compartilhar e aprender, principalmente, né, Matheus? Aprender é sempre bom, né? Eu não consigo mensurar para você as minhas expectativas, mas eu posso dizer para você que elas são as melhores possíveis. Legal. Com certeza. E as suas? Legal. Cara, a minha... já há muito tempo a gente vem trabalhando para isso e a ideia é conexões como essa, aprendizados legais, ver o que é que tem de mais atual e principalmente entender o que é que Deus está fazendo no mundo e tentar ter um alinhamento de ponto de vista pessoal até. Exatamente. E também do ponto de vista ministerial, tanto nos diversos seminários que eu dou aula. Aqui no Brasil a gente tem essa possibilidade, né, de dar aula. Sim, como também na minha denominação, que tem sido um objetivo que eu vim para cá também como talvez um ponto-chave de ajudar os obreiros a receberem, primeiro conscientizá-los, depois que eles estão conscientes de que devem receber, tentar dar a melhor maneira possível para que eles sejam edificados. É isso aí. Você chegou até aqui, então eu queria te pedir para se inscrever no canal, para curtir. Isso, por favor, gente. É importante. A chancela do homem aí já, não é da mercadencial, mas é da inscrição. Então, isso aí. Ajuda, tem aqui na descrição do vídeo tem um link da comunidade teológica, um grupo no WhatsApp, onde eu sempre estou compartilhando. Eu não sei quando é que esse vídeo vai ao ar exatamente, mas se você teve na semana que eu estou aqui no i7, você está vendo muito conteúdo assim. Basicamente, você está aqui comigo. Basicamente, você está vendo o que eu estou vendo pela tela do celular, estou tentando dar o máximo de bastidor possível para que a gente tenha o maior número de pessoas impactadas. Muito obrigado, forte abraço, tchau, tchau. Gente, fiquem com Deus, grande abraço, valeu. Prazer, meu irmão. Prazer. Fiquem com Deus, paz e bem.